Mas é o seguinte, deixa eu convidar você que está ouvindo a Jovem Pan agora em 94,3 ou então acompanhando pelo nosso site, pelo aplicativo. Agora você pode ver a gente também. Estamos transmitindo ao vivo pela fanpage da Jovem Pan no Facebook com imagens. Bom dia para você que nos acompanha. E eu vou explicar para vocês por que esta deferência especial. Tô chique hoje, fala a verdade. É porque a gente vai falar de uma coisa muito elegante. Vamos falar de Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba. Única apresentação amanhã, domingão, 7 da noite, no Teatro Colinas. E a gente está recebendo, você que está acompanhando a gente pela fanpage da PAN no Facebook, já deve estar vendo aí, nosso querido Paulo D'Angeli Cécio. Fala, Paulo, bom dia, Olá, tudo bem? Oi, bom dia. Pode chegar mais perto do microfone aí, okay. Ao vivo é assim mesmo, pode falar pertinho aí que não tem problema não. E também a Gleiciane de Castro Santos. Fala, Gleice, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. O Paulo é o maestro da orquestra e a Gleice é a diretora da orquestra, entre outras coisas. A gente vai entrar nessa história já já. Ô Paulo, essa apresentação, a gente sabe que a Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba, ela tem uma formação recente, né? Recente. Ela começou em outubro. Outubro de 2020, em plena pandemia, inclusive, né? Que coragem, hein? É. E dia 14 agora vai completar um ano da orquestra. Faremos um ano. Que bacana. Já com algumas atividades realizadas, né? Apesar das dificuldades. É, isso é um problemão, né? Essa pandemia. Realmente, você muito. criar qualquer evento durante a pandemia já foi um problema. Agora, falando de uma orquestra, não é qualquer coisa, não. Quantos músicos são? Nós hoje estamos com 70 músicos. Oi? Quantos? 70 músicos. 70 músicos? 70 músicos. São pessoas de toda a região do Vale, de todas as cidades praticamente. Que bacana. Nós temos músicos que frequentam a orquestra, que participam, né? Entendi. Aí como é que funciona? Para mim, eu sou um cara que gosta de música, mas a minha área de música é um pouco diferente, né? Falando da música clássica, não só da música clássica, até porque quando eu falo de orquestra, já me vem na cabeça aquela apresentação do Metallica junto com a Orquestra de São Francisco, que foi um negócio assim, que pra mim... Extraordinário, cara, eu falei, que combinação, pra você ver como a música é um negócio que permite tanta coisa, né, cara? Foi épico, né? Exatamente, mas basicamente a orquestra ela trabalha com um pouco mais de música clássica, embora tenha algumas coisas mais populares, jazz também. Sim. No caso da Filarmônica do Vale do Paraíba, vocês também são bem ecléticos nessa linha, né? Nós somos ecléticos, Eloy. A Filarmônica, ela tem uma formação moderna, né? Ela é uma orquestra sinfônica e que tem acoplada a ela uma big band. Então essa formação moderna dela possibilita ela tocar todo tipo de repertório, do mais histórico, por exemplo, de um Beethoven, Vivaldi, até uma banda de clássico rock. O Scorpions, Still Love You, que eu vi uma apresentação de vocês. Que é que foi aquilo, cara? Você tem noção? Você que tá ouvindo a Jovem Pan, tá acompanhando agora, gente? Você tem ideia do que é uma orquestra com 70 músicos tocando Still Love You do Scorpions, cara? É muito legal, foi muito bacana. Sim. E isso mostra, né, esse lado da música clássica, né, que às vezes o pessoal pensa, associa já, né, orquestra, aquela coisa mais tradicional. Não, é como a gente tá falando. Bem versátil. A música permite uma abrangência muito grande, né? Sim. E para falar dessa abrangência muito grande, a Gleice, além de diretora da orquestra, é música também. Vamos falar em ordem alfabética. Hoje na orquestra. Vamos começar por hoje na orquestra. Qual instrumento que você toca hoje, Gleice? Na orquestra eu toco violino. Violino. Mas você vai piano, o que mais? Como professora eu leciono violino, teclado, piano. Então tem, assim, violino e família de cordas friccionadas, né? Que é onde entra a viola clássica, violoncelo e contrabaixo, né? A família do violino, então, se for aula em grupo, por exemplo, o camerata de cordas, eu dou aula de todos esses instrumentos aí pro pessoal. Gostei do instrumentos de corda. Como é que é? Friccionadas? Friccionadas. Muito chique. Muito chique. A gente sempre aprende mais alguma coisa, né? Aliás, já que o negócio é aprender, deixa eu entender. Antes de mais nada, você que está chegando agora na Jovem Pan, a gente está conversando com o Paulo, que é o maestro, com a Gleice, que é diretora da orquestra. A gente está falando da Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba. Tem apresentação única amanhã, 7 da noite, no Teatro Colinas. E é um espetáculo que você não pode perder. A gente tem são aproximadamente 70 músicos no palco. É um negócio muito legal para você assistir, para você sentir. Porque acho que é uma outra coisa que a orquestra
permite, ainda mais no teatro, é aquela vibração dos instrumentos, né? Porque além de você ouvir os instrumentos, quando você fala de uma orquestra, você tem uma vibração que vem do palco, que é um negócio muito maluco, né? Um negócio muito legal, né? Muito bacana. O que é uma orquestra, meu caro maestro Paulo? É uma junção de diversos instrumentos e músicos, né? Então, como eu estava dizendo, a Filarmônica do Vale, ela tem essa natureza de ser um conjunto bem contemporâneo, né? Então, nós temos bem definido na orquestra o que é a orquestra sinfônica para tocar repertório clássico, certo? Né? E o que é essa acoplagem da Big Band. É uma formação moderna hoje utilizada, por exemplo, pela Jazz Sinfônica em São Paulo, né? Entre outras orquestras mundiais, como a Boston Pops do John Williams, né? Muito famosa na época. John Williams, Então, clássico. é uma formação, por exemplo, para trilhas sonoras de cinema é fantástico, né? Com Então, certeza, as orquestras de hoje em dia, as europeias principalmente, que gravam as trilhas sonoras, elas têm essa formação. Que bem bacana. grande. Você tem as guitarras, você tem contrabaixo, sem guitarra. Tem bateria. Você tem um baterista. Que é uma coisa que sai fora Nosso baterista é um cara de rock and roll, então olha que legal. é muito legal, dá uma vibe pra orquestra. Que toca junto com o pessoal, entendeu? De formação erudita, né? Olha então que é uma bacana. mistura só, né? E acho que então aí uma orquestra ela é composta por diversos, você chama de naipes, né? Naipes, aí tem o sopro, o instrumento de cordas, de percussão, no caso de vocês. Que é onde entra trompete. Que inclusive o Paulo também é trompetista. Trompetista, né? Trompetista, é que legal, que bacana. E agora, qual que é a diferença entre uma orquestra filarmônica e uma orquestra sinfônica? Porque é muito comum a gente ver, né? Orquestra filarmônica, como é o caso da nossa aqui do Vale do Paraíba, orquestra sinfônica. Tem uma diferença em termos musicais ou é só em termos de formação ou de manutenção dessa orquestra? Qual é a diferença, Paulo? Na verdade, é de manutenção e constituição. Então são os dois pontos. Não é tecnicamente falando. Entendi. A Filarmônica Sinfônica, tecnicamente, é a mesma orquestra. Mas a manutenção das atividades e a sua instituição é diferente. Então, geralmente, as sinfônicas, elas são mantidas pelo governo, são instituídas pelo próprio governo. Entendi. A filarmônica, ela tem na sua concepção, geralmente, a classe artística que dá início a essa orquestra nova. São os próprios músicos que tomam a iniciativa e constroem essa orquestra. Que foi o que aconteceu exatamente com a Filarmônica do Vale. Vale. Como temos, né, famosas, a Filarmônica de Berlim, a Filarmônica de Los Angeles, entre outras. Né, que aí geralmente o apoio é de iniciativa privada, não que não dê para participar de editais também. Sim. Né? Na verdade, hoje em dia isso já está bem menos. Antigamente a gente podia dizer que sinfônica é prefeitura e a filarmônica seria instituições privadas e grandes empresas que ali estavam de alguma forma patrocinando. Mas hoje em dia as duas acabam se misturando um pouco, né? Uma orquestra sinfônica da prefeitura pode também receber de alguma forma um apoio de alguma empresa privada ou coisa do tipo, como também a filarmônica, ela pode também se inscrever em projetos do governo, por exemplo. Então, hoje em dia já está mais... É mais a Constituição mesmo. Mais a Constituição. História. É o ponto de partida, né? Tipo, vamos pensar que a Sinfônica, então, é alguém ligado ao poder público que toma a iniciativa de criar, né? E de fazer a manutenção. Cultura, exatamente. E a Filarmônica é no sentido inverso. São os próprios músicos que vão lá e falam, é o seguinte, galera, vamos juntar aí, vamos fazer uma orquestra. É isso aí. Agora, falando dos músicos, eu fico pensando aqui, a gente até estava brincando antes de conversar ao vivo aqui, eu fico imaginando como é que é você organizar 70 músicos num palco. Porque é um negócio muito doido você pensar que são 70 pessoas, cada uma tocando um instrumento, mesmo que tenham vários violinos ou vários violoncelos, trompetes, enfim, a gente tem vários instrumentos dentro do mesmo naipe, mas mesmo assim você conseguir posicionar essa turma toda num palco e tem uma organização que tem que ser muito bem pensada, né? Tem todo um mapeamento de palco, né? A Filarmônica ela tem um mapa de palco oficial, né? Que ele vai sendo experimentado ali para nossa formação, inclusive por ser uma formação moderna, você tem que experienciar um pouquinho da formação até chegar num ideal.
né? Mas nós contamos, por exemplo, na nossa equipe nós temos um coordenador, que é o Joemir. Ele não está aqui com a gente hoje, mas ele é responsável por isso, de organizar, montar palco, posicionar os músicos. Normalmente, como é que funciona? Vem os violinos na frente, a percussão é a última coisa. Cordas friccionadas é na frente, violino, violoncelo, viola, e depois já vem as madeiras, né? As madeiras ao centro. Que são as flautas, oboé, fagote, clarinete. Aí depois vem as trompas, né? Na região mais aqui ao lado esquerdo, direito tem os trompetes, trombones. Os metais pesados, isso. E aqui no centro fica os instrumentos de percussão, né? Logo atrás desse instrumental cozinha, todo. Né? E a nossa cozinha, né? A nossa cozinha é o que a gente chama de bateria, contrabaixo, que é o guitarra. Pessoal da percussão e da guitarra, que tem uma projeção mais forte, né? É o pessoal do barulho, né? Boa, gostei, pessoal do barulho. Pessoal, daquela... Né? Agora, outro ponto que eu fico aqui pensando é uma outra imagem que na minha cabeça também é bem clássica, que é aquele momento que antecede um pouquinho antes de começar o espetáculo. Eu confesso que eu não sei se ainda está desse jeito, mas tem uma imagem que para mim é clássica, que cada instrumento tentando, né, se ajustar e aí todo mundo ao mesmo tempo, só que cada um dentro da sua casinha, né? E para quem está ouvindo de fora é uma coisa totalmente maluca, desorganizada, né? Aí vem o maestro e faz tá. E aí fica aquele silêncio. E aí começa, né? Pro maestro, como é que é conseguir organizar todo esse povo e sair aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê? É um baita de um desafio, né, Paulo? É um trabalho árduo, né? Você tem que educar muito o ouvido, né? Para tentar ouvir o máximo da orquestra que você tem. Principalmente questão de afinação, né? O tipo de interpretação para cada peça que a gente faz. Então é um trabalho que você vai fazendo nos ensaios com os músicos para mostrar a importância do músico se ouvir, do músico tocar em conjunto, né? É o que eu falo lá. Cada músico ali vem de uma escola, de uma forma, de uma concepção de música, né? E aí unir eles todos para que todos façam uma ideia, esse é o grande desafio, entendeu? É que não é fácil mesmo, né? Como você falou, cada um, de repente o cara que é baterista, ele tem uma escola, vamos dizer que a base dele seja do rock, aí de repente ele vai para um Beethoven, ele tem que se encaixar junto com o resto para todo mundo conseguir. É uma obra de arte mesmo, resumindo, é uma obra de arte. E a minha dúvida agora é a seguinte: o que é o Spala? O Spala? Eu ouvi falar, falei, Spala, será que é o que eu entendi mesmo? Vou deixar pra Gleice. Aí, pra nossa diretora. Diz aí, Gleice. O Spala, ele geralmente um violinista, né? Que fica ao braço esquerdo do maestro. Ele é como se fosse o porta-voz do maestro ali na orquestra. Ele é responsável pela afinação. Então, antes do maestro entrar, o Spala entra, afina todos os outros músicos. E quando a orquestra estiver pronta, afinada, aí sim o maestro entra. E na falta do maestro, muitas vezes o Spala que assume o posto de maestro. Olha só. Inclusive. E assim, posso dizer também, esse é o lado bonito, né? E o outro lado é uma cobrança um pouco maior, né? Porque é uma responsabilidade de alinhar não só os instrumentos de cordas, que é o que ele domina, mas todos os outros instrumentos. Então o Spala tem que ser uma pessoa que consiga ver o todo da orquestra, né? Ver todo o processo. É um músico referência. É um músico referência, né? Pro restante. Dos dois lados, né? Porque se alguma coisa não sair certo, é o primeiro que vai levar o puxão de orelha do maestro, né? Que legal. Eu fiquei curioso, eu falei, cara, na verdade a gente vê a orquestra no palco, né? E não tem ideia de como é para montar tudo isso, a estrutura que é necessária, né? Toda a organização que é necessária. A gente fala de música, que é uma coisa que é muito na alma, né? Que é muito criatividade, mas para chegar nessa criatividade tem que ter muita disciplina, tem que ter muito treinamento, né? Tem uma parte, vamos dizer assim, mais burocrática da música, que eu acho que é muito legal a gente valorizar também, né? Então, você que vai ao Teatro Colinas amanhã para ver a Orquestra Filarmônica, presta atenção nesses detalhes, você vai ver que você vai ouvir, você vai acompanhar com um outro olhar, viu? E aí, a hora que começar o espetáculo, é só sentar, fechar os olhos assim e sentir, porque a apresentação é sensacional.
falando da apresentação amanhã no Teatro Colinas, o que vocês vão tocar? Qual é o repertório? Dá uma geralzinha. Não precisa entregar tudo não, que é pra causar aquele impacto na hora que chegar. Tipo assim, como? Surpresa. Eles vão tocar mesmo essa música? Mas fala pra gente mais ou menos, vai ter clássico, vai ter pop, vai ter rock, como é que vai ser? A gente vai abrir com um bom clássico, né? Um bom Beethoven, né? Básico, essencial. A primeira sinfonia dele. Muito legal, muito legal. E aí nós seguimos com trilhas sonoras do cinema, o filme Avatar. Avatar? Olha que legal. Nós fomos a primeira orquestra, provavelmente latino-americana, a tocar essa trilha sonora. Que legal. É sensacional. Muito bacana. Que remete muito à nossa concepção de ideia de preservação do meio ambiente. A orquestra, ela leva essa bandeira. E o Avatar é um filme que tem essa drama, né? Totalmente. Entre outros, o legal filmes, é que vai assim, começa com algo bem erudito mesmo, e aí vai se transformando até chegar no... Tem todo um roteiro mesmo. Tem uma história. Tem uma história. Que legal, né? Que bacana. Então tá todo mundo convidado. Eu ia ficar fazendo pergunta aqui pro Paulo e pra Gleice o resto da manhã, mas tem que liberar eles, né? Que eles têm que se preparar também. E como a gente estava falando, essa questão do músico é dedicação em tempo praticamente... Aliás, deixa eu fazer mais integral. Vamos fazer mais uma pros dois agora. Já que a gente tá falando de que o músico realmente tem que ter, principalmente quando a gente fala de música clássica, né? Que a cobrança, a exigência, vamos dizer assim, o nível de perfeição é muito cobrado, né? Como é que fica a vida pessoal de vocês? E aí, como é que fica? Tipo, dá tempo de sair, de namorar, de casar, de ter filho? Como é que consegue conciliar isso? Principalmente ter filho é um desafio. Eu falo assim, principalmente pra mulher que é musicista. Com certeza, né? É muita responsabilidade, porque, por exemplo, eu já cheguei a estudar horas diárias por dia, em torno de 8 horas por dia, estudando violino. Entendeu? Fora outros cursos que a gente acaba fazendo de aperfeiçoamento, enfim, faculdade, pós-graduação, tem que estar sempre se atualizando. Realmente é algo muito difícil, tem que ser muito guerreiro para conseguir conciliar tudo. Também o cotidiano, né? O dia a dia, imprevisto, né? Enfim. É muito trabalho. É muito trabalho. Os bastidores são muito trabalho. É meio que quase não dorme, sabe? Nossa. E aí tem aquela coisa, né? Pra vocês que já são grandes músicos, já tem essa grande experiência, os vizinhos devem adorar, né? Agora, eu fico imaginando pro musicista que tá tentando começar a carreira, coitado dos vizinhos, né? O início sofrido. Não é fácil, é árduo, né? É difícil. O Eloy, inclusive o trabalho de arranjo, de criação de arranjos, a Filarmônica, ela tem arranjos exclusivos, né? Então esse trabalho também é um trabalho de bastidor muito árduo. Seja, são versões, né? Vamos dizer assim, exclusivas da Filarmônica do Vale do Paraíba. O Scorpions, o Europe, que nós vamos tocar amanhã também. The Final Countdown? Tô falando, você tem que ir, Pô, legal, Paulo, Gleice, obrigado mesmo por terem vindo aqui conversar com a gente. Obrigado prazer foi por nosso. saciar as minhas dúvidas e dos nossos ouvintes aqui. Tá todo mundo convidado amanhã, domingão, 7 da noite, Teatro Colinas. Única apresentação dessa temporada aqui em São José dos Campos, então não perde não. As bilheterias do teatro estão abertas hoje e amanhã a partir da 1 da tarde. Então, de repente, você vai lá no Teatro Colinas, no Shopping Colinas, aproveita, já passa na bilheteria do teatro, já garante o seu convite antecipado e amanhã à noite você vai presenciar, você vai vivenciar um espetáculo que é único. Então, não esquece, hein? Para saber a programação completa, o Teatro Colinas tem um monte de coisa rolando esse final de semana, tem peça infantil, tem stand-up. Acessa lá o site teatrocolinas.com.br para mais informações a partir da 1 da tarde também, 32045236. Não perde então, todo mundo convidado amanhã, domingão, 7 da noite, Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba no Teatro Colinas, um baita de um espetáculo. Paulo, Gleice, muito obrigado, valeu mesmo pela gentileza de virem aqui conversar com a gente. Mais sucesso para vocês ainda e uma bela de uma apresentação amanhã. Com certeza a gente tá na torcida, a gente vai lá para conferir também, para se emocionar, né? Porque música é emoção mesmo, viu? Valeu mesmo, obrigado, viu? Agora a gente não vai de música clássica, mas a gente segue aqui com a Manhã da Pan, com um clássico da nossa programação, mas de música não é tão nova, mas não é tão velha.
o Rapa. Vamos nessa! Brasil.